O livro de Provérbios é um dos livros da Bíblia, né? Onde conta a história do homem mais sábio até então e um dos homens mais ricos e prósperos que já houve até então. E a sabedoria foi uma chave, um achado pelo qual, nos momentos mais difíceis da sua história, onde ele estava passando por um cenário que não via saída, e tudo aquilo que ele tinha, a Bíblia diz que ele ofertou ao Senhor, ofereceu ao Senhor, crendo que Deus ia resolver o problema dele. E Deus o visitou naquele dia que ele fez esse sacrifício e perguntando para ele o que ele queria. E talvez se fosse eu ou fosse você, a nossa resposta seria totalmente diferente da resposta daquele moço chamado Salomão na sua época, né? E a Bíblia diz que ele pediu sabedoria. E automaticamente a resposta veio e Deus disse: olha, como você não pediste nem riqueza nem ouro, eu também vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza e ouro. Então a Bíblia é um livro extraordinário. A palavra diz que às vezes nós não recebemos ou não temos aquilo que queremos porque nem sabemos pedir, nem sabemos o que queremos. Então nós vivemos uma geração que às vezes talvez perguntasse para você o que você quer, o que você deseja, o que você sonha. Talvez você não tenha resposta para isso, não saiba nem o que quer, né? E nós vivemos essa geração, vivemos esse tempo, né? E o conhecimento, eu sempre digo que o conhecimento liberta, mas o conhecimento ele é limitado. Porém, a nossa imaginação, ela não tem limite. E a Bíblia diz nesse mesmo livro de Provérbios, assim como você imagina, assim será. Há poder na nossa imaginação e conforme nós vamos imaginando, Deus ele vai realizando e vai abrindo as portas e vai fazendo acontecer. Agora nós temos uma grande facilidade de nos acomodarmos e o cérebro nosso também ele se acomoda. Então, quanto tempo de repente você tem dedicado para imaginar, idealizar ou pensar ou refletir nos seus sonhos ou na sua meta, né? Às vezes nós não imaginamos isso. A nossa família, talvez muito daquilo que você não viveu ou daquilo que você idealiza para a sua família está nas suas mãos, depende de você, né? Então você foi escolhido com um propósito, com uma vocação e nós precisamos identificar isso, porque a vida, ela nos coloca em um cenário, a vida lhe coloca num cenário, a sociedade, ela dita os scripts, né, as regras, aonde o que você tem que fazer, que estudar, que faculdade você tem que fazer, que trabalho você tem que fazer, que hora você tem que fazer, que dia você tem que fazer. Então existe uma regra, existe já algo desenhado para nós, para cada um de nós, e nós somos formatados a viver isso. E nós pensarmos fora disso, as coisas, né, não são fáceis, né? As pessoas não aceitam isso. Pensar fora da caixa é muito complicado. E aí a grande maioria das pessoas hoje, às vezes quando talvez você arrumou um emprego, está sonhando em arrumar um emprego, e aí a pessoa diz: qual é o emprego que você vai arrumar? Você diz: cara, eu quero arrumar um emprego que dá dinheiro. E aí eu quero dizer uma chave para você que talvez você não tenha ciência e você não venha tomar uma decisão errada. Nunca as pessoas mudaram tanto de emprego quanto nos nossos dias atuais. Porque algum dia as pessoas arrumaram um emprego tendo essa visão: eu preciso arrumar um emprego que me dê dinheiro. E o dinheiro, ele é apenas o meio, ele não é o fim. O dinheiro, ele é apenas o meio, ele não é o fim. Então, quando as pessoas identificaram isso e têm identificado isso, elas viram que não estão cumprindo o seu propósito, e aí é onde acontece aquela análise. 80% das pessoas hoje, elas estão insatisfeitas, ocupando um cargo ou exercendo uma função que jamais deveriam ocupar e estão infelizes. Tem muito dinheiro, às vezes tem uma poupança gorda, às vezes tem um salário bom, mas elas não estão vivendo o propósito ou o seu chamado, ou estão vivendo a sua vida sem significado, sem enxergar o propósito pelo qual elas estão vivendo aqui, né? Então a grande maioria das pessoas estão vivendo isso. E isso nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos uma sociedade, eu não digo uma sociedade como um todo, mas as nossas decisões, a sociedade pelo qual nós estamos inseridos, o meio pelo qual você está inserido, as pessoas pelo qual você está inserido, esse meio social, nós precisamos ter muito cuidado,
Porque às vezes nós tomamos algumas decisões e podem nos afastar do nosso propósito, pode nos afastar da nossa missão, pode nos afastar das pessoas pelo qual nós amamos. Às vezes você diz, pô, eu vou tomar essa decisão, eu não estou nem aí, não estou nem um pouco me lixando. E às vezes essa decisão que nós tomamos nos torna pessoas egoístas e nos afasta das pessoas pelo qual nós queremos que estivéssemos perto de nós. Então, tudo precisa estar muito claro na nossa história. A nossa imaginação, ela tem um poder extraordinário. E lá em Provérbios 9:8, por isso que diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Eu sei que tem alguém do outro lado aí que é sábio. E se faz sentido isso para você, valeu. Anota.